Voltamos para falar sobre café com o nosso brother Max Brucker. Ele vai contar para a gente hoje a diferença entre o café especialidade e o café commodity. Vamos entender do que se trata esse negócio. Max, vamos lá. A dúvida é a seguinte: o café é negociado em bolsa de valores, né? A saca do café, né? Desse jeito. E as grandes empresas vendem esses cafés dizendo que eles são um café gourmet, uma especialidade, e as outras empresas vendem um café, parece lá um café, simplesmente café, que não tem nada de especial. Se é tudo negociado na bolsa, café, saca de café, quanto custa? Qual a diferença? Os caras só mudam a embalagem ou tem realmente uma diferença? Tem uma diferença sim. Especificamente a café especial. Essa coisa está mudando agora, mas desde 2004, um café especial tem uma avaliação, ou como a qualidade em cima de 80 pontos. Tem uma escala de 0 a 100 para a qualidade café e tem uma coisa sobre como uma cata, uma degustação. E aqueles caras que tomam uma colherinha, sentem o gosto e cospe. Ele não engole, né? Ele cospe do lado. Sim. Sim, normalmente quando tem muita café para avaliar, sempre spit, como você fala? Em Cuspir. Isso. Fazem isso. Mas ele não engole. Por que o cara não engole o café? Porque às vezes tem uma mesa com muitos cafés. Aí o cara vai encher muito a pança, vai ficar pesado. Também duas coisas, cafeína e também fica muito saturado do sabor da café em geral. Tem que como ficar tomando água. Lavando, né? Ele lava a boca com água, toma água pra... Legal. E são esses caras que degustam o café. Eu vi uma vez os caras fazendo isso. Eles fazem café com café moído ou em grão? Café em grão, mas quando faz essa degustação. Quando faz a degustação, moe e faz... É um protocolo específico do moer o café. Eu tenho como dependendo como o ratio, a nota do café, a água, dependendo das xícaras que você usa. E depois tem um protocolo e tomar assim com... Ele faz um barulhinho, né? Faz um barulho para que pega tudo a boca e também pelo olfato. E avalua sabor, ou aroma, fragrância, sabor residual, como corpo, sentimento, mouthfeel, como se fala, na boca. O sabor da boca mesmo, a sensação. Sensação na boca, acidez, uniformidade. São várias coisas. Você sabe fazer isso? Sim, isso como é mais meu enfoque, como mais experiência que tenho. Você é um degustador, então? Estou tenho certificação, também isso é a coisa que eu tenho mais experiência fazendo. Puxa, que legal, cara. Eu vou querer aprender algumas coisas com você, viu? Vou. É divertido. Eu conheço uma amiga, isso no vinho é a mesma coisa, né? Tem o sommelier. Sim, a certificação que tenho é tipo sommelier do Só que vinho. é do café, né? No seu caso é o café.
Eu tenho uma amiga que ela tem esses tipos de certificação e ela é uma cachaçalier. Ah, legal. Então ela é uma degustadora profissional de cachaça, que está convidada para vir aqui, viu, Dani? Você uma hora vem aqui e vai falar sobre degustação de cachaça com a gente, né? Legal. Então, Marcos, vamos lá. Então, os caras dão uma classificação para o café. Aham. Muito bem. Se o café atinge uma nota acima de 80, você falou? Aham. Entra no mercado do café especial. Tá. Ou, não sei, acho que gourmet é a mesma coisa, só diferente palavra. Não, talvez... Talvez acima de 90% passe a ser... Não, gourmet não. Em cima do 90 é bem difícil. Ah, é? Em cima do 90, um café super caro, ganador do competition. Ganhador de prêmios. Ganador de prêmios. 90 e em cima é muito difícil. Sério? Achar. O teu café tá em que notas? Tá em que classificação? O blend fica... Pega aí. Qual? Esse aqui? Esse blend... O café que é mais como para dia a dia. É um café tudo terreno. Bom para coado, expresso. É bem doce e é como encorpado. Tem baixa acidez. É como... Tá com mais perfil caramelo chocolate. Essa é 83, 84 pontos. Que é... Eu acho um café muito bom para dia a dia. Rapaz, tem uma coisa que eu costumo fazer em supermercado. Os saquinhos de café normalmente tem aqueles furinhos, né? Sim, não tem... A válvula. Não tem, essa é... Mas eu tô sentindo o cheiro do café, é maravilhoso. É muito bom. Então esse aqui é o blend. O blend. Tá. Que é um café pro dia a dia, né? Tem essa... Fazenda da Serra tem mais ou menos 88, 89 pontos. Que é um café muito difícil achar também. Esse é Fazenda da Serra? Esse é um lote específico, como um micro lote. Tá. É um lugar específico da fazenda, como uma variedade específica, com um processo específico. Só para o produtor tentar chegar à melhor qualidade que pode. Você chamaria isso aqui de um laboratório? Não, como mais café, mais comum falar um microlote, como um café bem intencional. E o blend são de fazendas com muito bom como para produzir um café especialidade tem muito bom microclima, processos, variedades. Só como uma blend de tudo a fazenda, mas chega a uma qualidade muito bom. Só é mais como mais enfocado na qualidade, mas com quantidade também. E a outra é mais enfocado na qualidade só. Entendi. Esse branquinho aqui, o que é? Os cafés que trouxe do México. Essa também, essa é como 87 pontos, esse café. Tá, esse que eu tomei hoje? Esse mesmo, tomou. Uma variedade muito especial, o Margogipe. Margogipe? Foi uma variedade antiga, acho que foi do Bourbon, que foi uma mutação aqui, acho que foi na Bahia, Margogipe, acho que é o nome da cidade. E por isso tem esse nome. Mas essa variedade estava no México, mas a variedade do Brasil, não sei se faz sentido. Faz sentido. Eu vou convidar você, Marcos, para a gente falar esse assunto aqui. Isso aqui vai longe demais se a gente começar a falar, velho. Porque tem café de várias regiões diferentes, né? Cada uma com características diferentes e mesmo assim mantendo essas notas de qualidade acima de 80, né? É verdade. Você conhece algum café que é 100? Nota 100? Não existe. Não existe? Não. Acho que o mais alto que vi foi em 95 ou 96. Essa é como ganha primeiro lugar no
concurso, às vezes só tem 93. Tem um café que os caras falam que os bichos na floresta comem o café, fazem o cocô, Tem. e aí você limpa aquele café depois do que o bicho liberou. Aham. E esse é muito caro, né? É muito, muito caro. E esse café também tem essas notas? Também recebe nota? Normalmente se a qualidade é muito bom. E Porque aí chega esse em- animal normalmente come a fruta mais maduro, mais doce que tem. E também a fermentação que passa no corpo do animal é ideal para flavor development. Sim, para o desenvolvimento dos sabores. Aham. Depois sai do corpo, tem que limpar. É um pouco estranho. Meio nojento, né? Bem Aham. estranho isso. Eu experimentei uma vez no Espírito Santo com uma fazenda como se fala pássaro? Jacu? Jacu. Jacu. Jacu, eu tenho um monte de jacu. Sério? Lá no interior, onde eu vou sempre, Aham. tem muito jacu. E a gente fica até meio bravo com os jacus, porque eles comem as frutas das árvores que a gente tem lá Ok. e incomoda um pouco. Aliás, é uma ave muito feia, né? É uma galinha preta, uma mistura de galinha com urubu, sei lá que bicho que é aquele. Mas faz o café mais caro do Brasil, talvez. Sério, né? Puta vida. Pena que não tem café lá onde a gente vai, senão... Seria um bom negócio, né? Mas tem que pegar na floresta, né? Ou os caras colocam os jacus Só pra... os jacus entra a fazenda. Então, mas pra você coletar esse café, não sei. o cocô do jacu, Acho que tem que deixar os jacus morar lá e... Como... né, você não cria em cativeiro os jacus pra isso. Isso é boa pergunta, eu não sei. Não, você não cria, por isso que é caro. Acho que se tivesse em cativeiro, Aham. aí talvez fosse pode mais ser. em conta, né? Beleza. Então daqui a pouco nós vamos falar então sobre a avaliação do valor e a distribuição equilibrada do café. O Max vai falar um pouco sobre o mercado, como é que funciona isso. E você que está ainda aqui no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, dá o joinha e manda um link desse conteúdo para alguém que você conhece que pode gostar do que a gente está falando aqui. Até daqui a pouco, Max. A gente volta já.